Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje passando aqui para te dar algumas dicas de vestibular, sobretudo uma escola muito interessante que é o modernismo no Brasil. Primeira fase, então, você quer saber mais um pouquinho sobre essa escola literária? Venha comigo! Galerinha, para falarmos desse contexto tão interessante que foi o modernismo aqui no Brasil, convenho te convidar para fazer um passeio e retornar no tempo para tentarmos ambientar um pouquinho para te entender melhor sobre esse contexto aí. Vamos lá então, lá no século XIX existia aqui no Brasil aí uma escola literária chamada de Parnasianismo. Parnasianismo que cultuava a questão do belo, que tudo era perfeito, só admitia-se a perfeição da linguagem dentro dessa escola literária. Ou seja, as obras, as produções, as poesias eram feitas bem estruturada, com rimas ricas, não aceitava qualquer tipo de rimas também, além de cultuar a questão do soneto, buscar nos versos decassílabos, tudo bem metrificado, enfim, eram esses pormenores que permeavam ali essa estética chamada de parnasianismo. Enfim, sobretudo quando chegou ali próximo de 1922, sobretudo em 1921, 1920, teve uma galerinha que começou a pensar assim fora da casinha, né? Começou a imaginar coisas novas quando tiveram contato com algo que estava acontecendo lá fora. As ditas famosas vanguardas europeias, cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, enfim, todos esses ismos aí dessas tendências vanguardistas. E isso, a galerinha que estava aqui no Brasil resolveu estudar lá fora e trouxe então essas inovações para cá. E aí começaram a pregar algo novo, começaram a dar os primeiros passos aqui para que futuramente chegasse ao que nós conhecemos como modernismo. E aí, como Graça Aranha, Monteiro Lobato, dentre outros aí, que começaram a escrever literatura bem diferenciada daquela literatura parnasiana. Só que detalhe importante, galerinha, quando foi em 1922, começaram a pensar algo grandioso. Peraí, vamos pensar algo mais à frente, mais além, né? Vamos pensar em um evento onde a gente possa mostrar essas inovações e assim como nós fomos independentes politicamente em 1822, por que não proclamarmos a nossa independência literária, artística e filosófica também aqui no nosso século XX? E aí chama atenção, galerinha, que foi em 1922 que inicia de fato o nosso modernismo aqui no Brasil, com a famosa Semana de Arte Moderna. E olha que interessante, galera, mas para aquela galerinha formar essa Semana de Arte Moderna, esse projeto literário, digamos assim, foi, claro, através de muito estudo, muitas reuniões, sobretudo também com a ajuda de uma garota chamada Anita Malfatti. Olha que interessante. Anita Malfatti, então, foi estudar lá na França, morou um tempo nos Estados Unidos e quando ela retorna para o Brasil, traz muitas novidades aí para o meio artístico, para suas pinturas. Ela entra em contato então com o cubismo, com o expressionismo, com o surrealismo e também com o futurismo. E aí traz algumas pinturas e resolve fazer uma exposição. Nessa exposição aí ela convida diversos intelectuais ali para estar presente, para prestigiar a sua exposição, e um desses intelectuais que está ali é o tão famoso Monteiro Lobato. Sim, galerinha, aquele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele estava presente lá. Só que ele não estava apenas admirando os quadros, olhando, entusiasmado, digamos assim. Ele estava ali para criticar, né? E uma crítica muito pesada mesmo. Ele dava gargalhada de forma irônica, olhando para os quadros de Anita Malfatti. E aí não se conteve ficar apenas nessa crítica ali, ele resolveu então escrever um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, né? Que isso levou para o público intelectual e foi uma crítica muito pesada, mas é claro que os outros intelectuais que estavam ali resolveram então defender a Anita Malfatti, como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade também. E aí foram a defesa de Anita. E aí resolveram escrever artigos também, dar entrevista, colocar críticas também com relação à crítica de Monteiro Lobato, né, em outros jornais. E assim surgiu uma amizade muito forte entre Anita Malfatti, Mário de Andrade e também Oswald de Andrade, juntamente com outros que vieram, como Belote Bexer e outros que vieram aparecer ali, como Manuel Bandeira.
E aí, de posse dessa amizade, começaram a pensar em um evento para mostrar essas inovações, não somente de Anitta, mas também na escultura, na literatura, na música, e resolveram fazer então esse evento tão famoso que ficou ali em 1922, que foi a Semana de Arte Moderna. E na Semana de Arte Moderna foi exposta ali diversas esculturas, músicas, poesias, pinturas, tudo com tudo com o objetivo de inovar, de trazer, de mostrar coisa nova para aquele público sedento de arte, sedento de uma arte nova, que já estava cansado também. Muitos deles estavam cansados ali daquela literatura, daquela arte passadista, né? Decadentistas, como apelidavam muitos, né? Que foi o parnasiano. E aí, galerinha, essa Semana de Arte Moderna, na verdade, foi em 3 dias, né? Um evento ali no Teatro Municipal de São Paulo, né? E que, claro, depois disso aí alavancou diversos turbilhões aí de comentários, de críticas a favores e contra, até o povo entender que era uma inovação para o meio artístico literário que estava chegando naquele momento. E aí outros escritores, pintores, escultores, filósofos foram se agregando ao redor dessa galerinha aí e formando um grupão maior. E aí, didaticamente, convém nós entendermos também, galerinha, eu te deixo uma dica aí também, que essa Semana de Arte Moderna, na verdade, foi o estopim inicial, foi a primeira fase do nosso modernismo aqui no Brasil, que inicia então em 1922 e perdura até 1930, marcando essa primeira fase. E aí, para alguns críticos literários também é muito interessante nós aprendermos isso aí, para você que vai fazer vestibular, para você que quer conhecer melhor da nossa literatura modernista, convém nós entendermos que para alguns críticos literários tiveram algumas características presentes dessa primeira fase, como a fase irreverente, né? Muita irreverência, ocorria ali também uma fase nacionalista, né? Folclórica, ufanista, também aquela fase inovadora, destruidora. Todas essas eram características dessa primeira fase do modernismo aí. Interessante também, gente, que nesse evento houve uma poesia que levantou aplausos, levantou vaias, uivos, jogaram tomates, sim, galerinha, jogaram tomate mesmo. Teve alguns intelectuais que levaram, já pensando na questão da crítica, né, levaram tomate para jogar lá naquela nova arte, né, que estava chegando. E é interessante, pessoal, que uma poesia foi recitada que levantou todo esse burburinho, todas essas vaias, esses uivos aí, e aplausos também. Essa mistura, esse misto de sensações, de euforias que estavam ali. A poesia intitulada Os Sapos, né? E essa poesia, Os Sapos, que na verdade é de Manuel Bandeira, que foi recitado por Ronald de Carvalho, ela era uma crítica muito pesada à literatura passadista, aquela literatura parnasiana. Detalhe, pessoal, depois de ter lançado, ter recitado essa poesia aí, o público observou que na verdade se tratava de uma forma nova de criar textos, de uma nova forma de fazer literatura. Então muitos entenderam que na verdade era uma nova modalidade ali de fazer arte, né? De fazer literatura, de inovação para o meio artístico. E aí surge então o modernismo propriamente dito, a partir dessas críticas, a partir dessas produções, a partir da Semana de Arte Moderna. Então, galerinha, para você que gostou, deixa lá o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito ainda, e ajude o nosso canal a chegar a maior número de pessoas. Beleza, galerinha? Beijo no coração de todos. Fui!